Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui a gente vai falar a respeito do efeito Mandela. Foi um tema que me pediram bastante, já faz uns bons anos que esse tema vem sendo pedido. Bom, efeito Mandela é o nome que a gente dá para quando existe uma memória, essa memória é compartilhada por um grande número de pessoas e essa memória diverge do que acontece na realidade. Como assim? O efeito Mandela tem esse nome porque muita gente tem a memória de que o Nelson Mandela, o líder da resistência contra o Apartheid, morreu na prisão, ao invés de ter falecido em 2013. Na verdade, de acordo com essa memória, que muita gente tem, ele teria morrido entre a década de 80 e 90 na prisão. Quando, no mundo real, não foi isso que aconteceu. Ele morreu em 2013 de forma bastante pacífica, mas foi isso que muita gente tem na memória. E isso acabou expandindo para várias outras instâncias, para várias outras situações nos quais um grande número de pessoas lembra de uma coisa tendo uma certa aparência, quando na verdade essa coisa tem outra aparência. E elas ficam perplexas quando descobrem que essa coisa nunca teve a aparência que elas lembram de ter. Aí vem a pergunta, né? Por que diabos isso acontece? E é claro que as pessoas preferem as explicações que são muito mais chamativas, que são muito mais, digamos, mirabolantes, porque, claro, tem ali um gostinho de fantasia, tem um gostinho de que aquilo é muito mais interessante do que a explicação chata que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quais são essas explicações? Bom, pode ser que essas pessoas que têm as memórias divergentes, na verdade elas vieram de uma realidade paralela na qual essas memórias são verdadeiras. Elas acidentalmente foram parar aqui na nossa realidade, talvez sem perceber. Acordou um dia e o rabo do Pikachu era diferente. E porque elas vieram de uma realidade no qual o rabo do Pikachu era como elas lembram de ser. Ou talvez a nossa realidade esteja sendo editada de maneira intencional ou acidental. Opa, fiz uma besteira aqui no meu acelerador de partículas, agora o rabo do Pikachu mudou de cor. Ou talvez de forma intencional, eu vou mudar a linha do tempo de forma que o rabo do Pikachu agora tenha outra cor. É possível que tenha um grupo de pessoas no poder, e esse grupo de pessoas no poder está editando o passado através de ações aqui no presente. Como assim? Eu vou procurar todas as instâncias, todos os desenhos, tudo em que o rabo do Pikachu termina com a cor preta e vou editar para que agora o rabo do Pikachu termine com a cor amarela. A gente pode viver numa simulação, e essa simulação está apresentando falhas, por exemplo, mudando a cor do rabo do Pikachu. Em algum momento, talvez, no passado tenham sido exibidos segmentos subliminares. Então você está assistindo TV e pisca ali por alguns segundos uma imagem do Pikachu com o rabo preto, apesar do Pikachu nunca ter tido o rabo preto. E agora, por alguma razão, você pensa que o Pikachu tem o rabo preto. O tecido do espaço-tempo talvez esteja com algumas falhas. E essas falhas são perceptíveis. Através do quê? Através do rabo do Pikachu. Talvez o nosso universo como um todo esteja passando por uma transição. E nessa transição, alguns dados da realidade, como o rabo do Pikachu, são alterados. Mas, claro, sobram vestígios na forma de memórias. Talvez tenha uma série de outras memórias que assim são alteradas. Então, por exemplo, quantos assentos tinha o carro no qual Kennedy foi assassinado? Tem gente que diverge entre 4, ou diverge entre 6, ou qual frase a rainha fala no Conto da Branca de Neve. A gente vai falar dessas instâncias daqui a pouquinho. Bom, todas essas explicações que eu contei para vocês aqui requerem uma quantidade muito grande de premissas, como você pode perceber. Esse vídeo é dedicado a apresentar explicações mais racionais e mais prováveis para instâncias do efeito Mandela, entre elas o rabo do Pikachu. Dessa forma, então, a gente espera ser capaz de demonstrar que essas hipóteses que eu acabei de ler para vocês não são necessárias para explicar essa ocorrência que é o efeito Mandela. Eu vou falar aqui então, como você pode checar lá no índice, sobre várias coisas que podem influenciar na criação de lembranças falsas. Perceba que uma lembrança falsa não é a mesma coisa que uma notícia falsa, que se traduz numa crença falsa. Então eu acho que tem ali Ratanabá no meio da Amazônia. Isso é uma crença baseada numa notícia falsa. Agora, se você acha que você foi ensinado na escola que Ratanabá existia no meio da Amazônia, e hoje você descobriu que não, então você tem uma memória falsa. Tem uma diferença bem grande entre uma dessas coisas. Memória falsa é o caso do efeito Mandela. Pessoas que se dão conta que elas acham que um certo evento era de um certo jeito e descobrem que na realidade esse evento nunca foi desse jeito. Isso não é a mesma coisa que uma crença falsa. Então vamos lá. A primeira coisa que pode causar uma memória falsa são as descrições
verbais. Como assim? A gente tem aqui um estudo, todas as sessões vão ser precedidas por estudos que demonstram como que isso é replicável, que fez o seguinte, apresentou alguns desenhos. Os desenhos estão aqui na coluna do meio, ignora da esquerda e da direita por enquanto. E foi dito então, eu vou te mostrar esse desenho aqui, e eu vou te dizer para um grupo que esse desenho é uma lua crescente, para outro grupo que esse desenho é uma letra C, conforme está indicado aqui. Esse outro desenho aqui, para um grupo, corresponde a uma garrafa. Para outro grupo, corresponde a um estribo. Aqui, para um grupo, isso aqui corresponde a uma cortina numa janela. Para outro grupo, corresponde a um diamante dentro de um retângulo. Enfim, você já entendeu a ideia. Aí o que foi dito foi, para cada um dos grupos, agora você vai desenhar o que você viu. E o que percebeu-se foi, a memória do que cada uma desses grupos viu é bastante dependente do que eles foram informados que aquele objeto parecia. Então um grupo que recebeu a informação de que esses objetos eram óculos, lembra-se desse objeto como sendo aqui, duas bolas com um aro no meio. O grupo que recebeu a informação de que esse objeto na verdade é um halter, se lembra de um objeto mais semelhante a um halter, com dois pesos e uma haste no meio para você pegar e fazer ali musculação. O grupo que foi informado que essa coisa aqui ambígua é um 7, lembra de um 7. O outro grupo lembra de um 4, bem explícito. Isso vai adiante, para todos os casos. Como que isso aplica no efeito Mandela? Vamos lá. A primeira instância que a gente vai estudar é da Branca de Neve. A gente tem aquele filme clássico da Branca de Neve, que você pode assistir no YouTube. Vou pegar o link dele aqui. Aqui a gente só tem a cena do espelho mágico. Eu não posso tocar por causa lá do direito autoral, mas corresponde a essa cena aqui. Aí vem a pergunta, o que a rainha fala pro espelho na parede? O que a rainha fala aqui pro espelho? As pessoas lembram ela falando espelho, espelho meu, ou mirror, mirror on the wall. Agora, não é isso que acontece. Na verdade ela diz magic mirror on the wall. Ou no caso da versão dublada, eu não achei só a cena cortada em português, mas eu achei a versão dublada para você assistir aqui. Ela fala mágico espelho meu. Opa, mas como assim? Como que eu lembro espelho, espelho meu? Pois é, como eu disse, nesse caso a gente tem uma imagem que está sendo associado a uma descrição verbal. Essa descrição verbal vem de onde? Vem do conto original. O conto dos irmãos Grimm, a respeito da Branca de Neve, traz de fato Mirror, Mirror on the Wall, conforme você pode ver nesse livro aqui. Esse livro é de 1853 e traz propriamente essa frase. Em livros brasileiros, claro, isso é traduzido como espelho, espelho meu. Então o que aconteceu foi, desde criança as pessoas leram esse conto para você, talvez a sua professora na escolinha, você ouviu espelho, espelho meu, porque é assim que isso é traduzido em livros, e quando você assistiu o filme, você imediatamente associou as duas coisas e, na memória de longo prazo, ficou como espelho, espelho meu, mesmo que a rainha aqui do filme jamais tenha pronunciado isso. Esse também é o caso de uma animação chamada A Espada da Lei. Isso em inglês é muito ainda mais assim visível, porque em inglês essa animação chama-se The Sword and the Stone. Então você pensa que essa animação significaria espada na pedra. Então você imagina que a cena traga a espada sendo retirada de uma pedra. Só que não é isso que acontece. Na verdade, se você assistir o filme, você vai ver que a espada é retirada de uma bigorna, que por sua vez fica sobre uma pedra, conforme está descrito aqui. Agora, de onde vem? Provavelmente vem do título mesmo. Um filme que se chama A Espada na Pedra, você imagina que ele traga uma espada na pedra. Mas não, ele traz uma espada na bigorna, que por sua vez, claro, está numa pedra. Além disso, claro, o texto mais antigo que a gente conhece menciona sim uma bigorna na pedra, mas a gente tem outras versões que, assim como no caso da Branca de Neve, mencionam um conto clássico, outras edições que trazem uma pedra sem nenhuma bigorna. Aqui a gente tem um conto de 1906 que traz aí uma pedra simplesmente e a espada, sem bigorna. A gente tem também o caso do sorriso da Mona Lisa. Tem gente que afirma que a Mona Lisa não tinha sorriso, ou a Mona Lisa tinha um sorriso mais acentuado. Aliás, tem até um filme chamado O Sorriso da Mona Lisa. Isso é exatamente isso. As pessoas ouvem falar a respeito do sorriso e isso cria uma imagem mental do quadro da Mona Lisa. Se você ouviu falar da Mona Lisa tendo um sorriso, talvez você crie uma imagem mental de um quadro mais sorridente. Se você não ouviu falar, talvez você crie uma imagem mental de um quadro mais sério. Talvez as descrições verbais que você anexa à imagem influenciem na forma como você lembra da imagem. Do mesmo jeito que as pessoas que foram informadas de que isso aqui seria uma lua crescente, lembravam disso parecendo uma lua crescente, e as pessoas que foram informadas de que isso aqui seria uma letra C, lembravam disso como sendo uma letra C. A gente replica em laboratório. Isso também se aplica no caso da fala Houston, nós temos
um problema. Essa frase é lembrada por muitos desse jeito que eu acabei de falar, mas na verdade o que foi dito foi: ok, Houston, nós tivemos um problema aqui. Depois, na mesma sequência, foi dito: Houston, nós tivemos um problema. De onde vem essa confusão? Por que a gente lembra isso no presente, quando na verdade isso foi dito no passado? Porque a gente tem um filme chamado Apollo 13, no qual a frase é exatamente: Houston, nós temos um problema. Então o que aconteceu? Você ou assistiu o próprio filme, ou viu cenas do filme, porque eu duvido que você tenha assistido aos eventos da Apollo 13 e ouvido as gravações da comunicação dos astronautas e assim por diante. Provavelmente você viu a dramatização. Na dramatização é pronunciado, de fato, no presente. Isso foi uma escolha proposital para combinar com o clima de suspense, para dar a entender que o problema ainda continua e não que o problema aconteceu no passado. Então a gente associa a frase que você ouviu com a imagem ali dos astronautas na Apollo 13. A gente tem por fim o rei Henrique VIII. Isso acho que não é tão válido aqui no Brasil, porque a maioria das pessoas nem sabem dessa curiosidade. Mas ele é lembrado como o primeiro rei britânico a comer peru. É dito que ele adorou o peru. E justamente por isso ele é inúmeras vezes representado na cultura popular comendo um peru, conforme está aqui nas imagens. Então as pessoas lembram que essa pintura traria ele segurando uma perna de peru. Só que na verdade ele está segurando uma luva. Aí vem a pergunta: de onde isso pode ter vindo? Justamente daí. A gente associa tanto essa conotação verbal de que o Henrique VIII tem a ver com peru, de que ele gosta de peru, etc., que a gente imagina que ele esteja segurando um peru. E tem até uma pintura, essa é uma pintura real mesmo, de 1870, que traz o monarca, aqui está o Henrique VIII, segurando aqui o que parece um peru. É possível que isso tenha motivado toda a confusão, só que isso também não é um peru, isso é mais especificamente um espelho, não tem uma pintura clássica no qual ele esteja segurando um peru. Vamos falar agora mais um pouquinho a respeito de como que o contexto pode influenciar na lembrança de palavras. Vamos, claro, usar mais estudos. Então a gente tem aqui um estudo no qual as pessoas são apresentadas a uma lista de palavras e elas são convidadas então a ver outra lista e marcar quais palavras foram vistas nessa lista. O que se constatou? Se constatou que quando as pessoas veem diversas palavras dentro de um contexto, elas estão mais propensas a marcar na outra lista uma palavra que não está entre as que elas viram, mas que faz parte do mesmo contexto. Então imagina que a primeira lista traga, sei lá, dia, semana, ano, bissexto, quarta-feira, e a outra lista traga, além dessas palavras, algumas coisas nada a ver, tipo mesa, estômago, sapo, e também calendário. É mais provável que as pessoas marquem a palavra calendário, achando que calendário estava na lista, porque elas viram palavras na lista desse mesmo contexto: mês, dia, semana, ano, etc. Isso então pode ser aplicado, por exemplo, para a marca de cereal Fruit Loops, que as pessoas imaginam que seja escrita como Fruit Loops, conforme está indicado aqui. Fruit Loops é um cereal de frutas, tem sabor de frutas. A pronúncia é bem semelhante a fruits, então parece lógico você supor que a grafia seja fruits. Na verdade é fruits, conforme está descrito aqui. Memória falsa por contexto também é o caso de um desenho chamado Looney Tunes, que muita gente lembra como Looney Tunes, conforme está descrito. Por que diabos Toon? Toon em português não faz muito sentido. Em português aqui do Brasil a gente chama isso de desenho, mas em inglês é chamado de cartoon. Em espanhol também, conforme a página da Wikipedia menciona, é chamado de cartoon. O texto em espanhol tem uma versão, acho que é de burros animados, mas também tem a palavra cartoon para ser usada. E de fato, quando você faz aqui a pesquisa por Looney Tunes, você percebe, né, que o tema é pesquisado bastante em diversos países como Índia, Brasil, etc., Rússia, entre outros. Porém, Looney Tunes é pesquisado em países de língua espanhola e inglesa. Então, aqui Estados Unidos, Canadá, Austrália, Argentina e todos os demais países aqui da América do Sul, o Brasil, a Índia, a Rússia quase não aparecem no mapa. Então faz sentido. Isso aqui vem do contexto. Looney Tunes é um cartoon e tudo mais, então deve ser Looney Tunes. Isso também parece ser o caso para vários outros produtos. Então a gente tem um corretivo, aqui pelo menos onde eu vivo a gente chama de corretivo. A gente chama de branquinho, de outros nomes estranhos. Aqui é corretivo. Esse corretivo é da marca White Out, feito pela Bic. E as pessoas imaginam que o white tem um H. Claro, a palavra white se escreve com H, mas não é o caso. Não tem H. A gente tem um produto de limpeza
que é escrito Febreze, desse jeito aqui, mas as pessoas lembram como Febreze aqui, porque é claro, Breeze se escreve com 2 Es. A gente tem Oreo, Double Stuff, as pessoas lembram com 2 Fs, porque Stuff se escreve com 2 Fs, mas não é o caso. Tem também uma série de outros aqui que parecem ser a mesma situação. Sex and the City é lembrada como Sex in the City, porque faz mais sentido. Entrevista com o Vampiro é lembrada como entrevista com um vampiro, mas na verdade é com o vampiro. A gente tem uma música que fala eu sou tão 2008, você é tão 2000 e daí em diante. Na verdade a música diz eu sou tão 3008, enquanto você é tão 2000 em diante. Aqui a confusão também parece fazer sentido dentro do contexto, porque essa música é de 2009. Faz mais sentido a música mencionar o ano passado do que mencionar um ano daqui 1000 anos. Smoke Bear é lembrado como Smoke the Bear, desse jeito. A gente tem um Pokémon Onix que é lembrado como Onix com Y, desse jeito aqui. A gente tem a instituição DEA, aquela instituição do Breaking Bad, da qual o Hank faz parte, que é lembrada como Drug Enforcement Agency, ou seja, agência do combate às drogas, quando na verdade é administração do combate às drogas. Desse jeito aqui, Drug Enforcement Administration. Isso provavelmente vem inclusive da CIA, que é a Agência de Inteligência Central. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem a FDA, que é a Administração de Alimentos e Remédios, Food and Drug Administration. A gente tem também o caso em que a pronúncia parece ser responsável por produzir memórias falsas. A gente tem aqui um estudo que apresentou palavras foneticamente parecidas, então dog, lot, dot, por exemplo. Perceba que aqui são palavras que não são semanticamente relacionadas. Aqui é cachorro, lots pode ser muito, então cachorro, a lots, muitas coisas e ponto. Cachorro, muito e ponto, definitivamente não tem relação, mas verificou que as pessoas são mais propensas a lembrar palavras que são foneticamente parecidas com as palavras que elas viram anteriormente. Então, por exemplo, hot, quente, as pessoas são mais propensas a lembrar. Outro estudo foi além, investigou palavras que são semelhantes pelos primeiros fonemas ou pelos últimos fonemas. Nesse caso aqui seria uma rima, mas a gente pode ter a cabeça também, que é quando a similaridade acontece nos primeiros fonemas. E a probabilidade da gente ter uma memória falsa de fato aumenta muito, conforme a gente tem a presença ou de cabeça ou de rima. Isso nos ajuda a entender outras instâncias, por exemplo, Flintstones. São 2 palavras, Flint e Stones. É lembrado simplesmente como Flintstones. Marca Oscar Mayer, que é lembrada como Oscar Mayer. A gente tem a franquia infantil, livro e desenho, chamada The Berenstain Bears, que é lembrado como The Berenstain Bears, quando na verdade é Einstein, só que na maioria das vezes a gente pronuncia como Stein, e é mais comum o termo Stein. Aqui a gente tem, claro, essas ocorrências. E se você vai lá no Newspapers e pesquisa, você vai ver que ambas as séries tem registros jornalísticos em ambas grafias. Será que isso é uma evidência de que no passado o universo era diferente? Será que isso é uma evidência que ainda não foi apagada da história? A gente vai falar mais adiante do que exatamente isso acontece. A gente tem outros casos também, conforme estão descritos aqui. Vamos lá, vamos falar então um pouquinho agora a respeito de memória visual. A gente teve um estudo que pegou assim, olha, você está acostumado a usar moeda de dólar, né? Você mora nos Estados Unidos, sua moeda é o dólar, você trabalha com dinheiro, então você vê moedas de dólar com frequência, certo? Certo. Então você provavelmente vai ser capaz de desenhar uma moeda de dólar, correto? Correto. Então desenhe uma moeda de dólar para mim. O resultado foi que muitas vezes as coisas eram colocadas na posição errada, no lado errado da moeda, na posição e no lado errado, ou as coisas eram simplesmente omitidas. Então, o símbolo da liberdade era omitido, o prédio na moeda era omitido, o termo Estados Unidos da América era omitido, o valor de 1 centavo era omitido, o In God We Trust, aqui em português a cópia é o Deus seja louvado, mas é o equivalente de lá, foi também omitido e assim por diante. Entre, claro, posições incorretas e tudo mais. Aqui a gente tem vários exemplos em que o rosto é desenhado de frente, o rosto é desenhado de um lado, o rosto é desenhado do outro lado, a posição das coisas é trocada de lado, enfim. Você pode perceber que as pessoas, mesmo estando familiares com uma moeda de dólar, tiveram muita dificuldade de desenhar isso corretamente. 1 centavo de dólar, perdão. A gente tem outro estudo que exibiu os participantes da letra G, e letra G, se você sabe ler, é uma coisa que você entra em contato frequentemente, e as pessoas tinham dificuldade de lembrar de grafias alternativas. Então G, por exemplo, se escreve desse jeito que está marcado agora. Também, além do G que eu marquei aqui. No meu caso, eu estou usando a fonte Garamond, eu adoro essa fonte,
e, portanto, o G tradicional já é o G marcado nessa grafia que as pessoas desse estudo tiveram dificuldade de reconhecer. Por isso, não parece. Mas as pessoas do estudo estavam mais acostumadas com esse G e, inclusive, não lembravam que essa grafia aqui existia. Outra pesquisa ainda pediu para as pessoas que usavam Apple, então você tem iPhone, você tem MacBook, etc., pediram para elas desenharem o símbolo ali da maçã e tiveram dificuldade. Bota 2 folhas, bota um cabinho na maçã quando não tem, bota a mordida no lado errado, não coloca a mordida, etc. Ou coloca um pedaço da maçã da mordida para fora, enfim, as pessoas realmente têm dificuldade de lembrar símbolos que elas estão familiares, apesar de elas usarem Apple, terem iPhone e assim por diante. Então o fato de você estar constantemente exposto, eu tomo Coca-Cola pra cacete, beleza, isso não garante que você vai lembrar o símbolo da Coca-Cola direto. Coca-Cola tem traço ou não? Sim, Coca-Cola tem traço, mas muita gente lembra como ela não possuindo o traço. Kit Kat tem traço? Agora eu não lembro. Não, Kit Kat não tem traço, mas muita gente lembra como se Kit Kat tivesse um traço, conforme está descrito aqui. Logotipo da Ford, tem essa firula aqui, essa curvinha, esse rabo de porco na letra F? Tem, só que muita gente lembra como se não tivesse, conforme está aqui. Inclusive tem bolo de aniversário feito sem. Por quê? Será que é um registro de um universo paralelo? Relaxa que a gente vai chegar lá. Logotipo da Volkswagen, será que tem esse tracinho aqui no meio ou não tem? Sim, tem esse tracinho no meio, mas muita gente lembra como se não tivesse nenhum tracinho aqui e fosse simplesmente junto. Aqui tem mais uma coisa que é interessante a gente lembrar, que é o seguinte: às vezes você vai observar um carro de relance ou de longe, você vai ver sim, sem o tracinho. Depois que eu fiz aqui esse roteiro, eu me esforcei na rua, eu não tenho carro da Volkswagen, mas eu me esforcei na rua para olhar os carros e tentar reparar no tracinho. Precisa de atenção. Se você não está procurando pelo tracinho, se você vê de relance, é muito fácil você desenhar desse jeito aqui e não desse jeito aqui. Outro caso de memória que eu falei no começo, até para ironizar um pouquinho, mas é o Pikachu. O Pikachu é lembrado como tendo um rabo com terminação preta. Na verdade não tem terminação preta. Por que a gente confunde desse jeito? Essas aqui parecem mais evidentes, tá? A gente não está familiarizado. Que parece mais específico. Deve ser, claro, pela presença de orelhas. O Pikachu tem orelhas com terminação preta, então parece harmônico, parece fazer sentido que o outro apêndice no corpo dele, além das orelhas, também tem uma terminação preta. Além disso, a gente tem o Pichu. O Pichu, por sua vez, possui a cauda inteiramente preta. A gente tem outros casos. Tem gente que lembra do pensador com a mão na testa, ao invés da mão no queixo. Não sei no seu carro como é, na minha Blazer é, mas eu tenho um retrovisor. Quando eu digo não sei se é, eu me refiro, não sei se tem a frase propriamente. A frase é sempre essa aqui, mas eu não me refiro se os retrovisores de outros carros têm propriamente esse texto. Mas a minha é uma Blazer ano 96, a minha tem. A minha diz isso aqui: objetos no espelho estão mais perto do que parecem. E tem gente que lembra como objetos no espelho podem estar mais perto do que parecem. Isso parece mais uma vez um efeito visual. Toda vez que eu olho no espelho, eu vejo essa frase. Sim, mas você olha no espelho pensando em quê? Na frase? Geralmente não. Geralmente você olha no espelho para manobrar, para estacionar, para ver o que estão fazendo atrás de você. É isso. Geralmente vem daí. Por mais que a gente ache, nós temos familiaridade com uma coisa, nós temos dificuldade em reproduzir depois essa coisa. As fotografias também podem criar memória falsa. Então a gente tem aqui um caso em que foi pega uma imagem de um pai e um filho. Essa imagem foi photoshopada num balão. E o filho, então, foi induzido a acreditar que ele tinha, sim, feito um passeio de balão com o pai, quando na verdade isso nunca tinha acontecido. Isso foram feitos, claro, não simplesmente com uma única pessoa, mas com grupos de pessoas. Verificou-se que os grupos que tinham acesso à imagem adulterada, comparado aos grupos que só recebiam a história, o grupo que tinha a imagem tinha maior propensão a desenvolver uma memória falsa e realmente achar que de fato tinha ocorrido um passeio de balão, inclusive lembrando novos detalhes que nunca aconteceram. Ou seja, quando você vê o Pikachu desse jeito aqui, você pensa, opa, acho que o Pikachu se parece desse jeito, olha só, tem imagem, tá bonitinho aqui. Então, ter imagem, e a maioria dos efeitos Mandela visual possuem imagem, faz você imediatamente associar e acreditar que isso aqui possa de fato ser a memória que você lembra, quando na verdade é uma imagem que foi adulterada. E um conjunto de frases, isso também acontece. Então, num outro estudo,
pegou vários voluntários e apresentaram para eles frases, como por exemplo, a garota quebrou a janela do quintal, a garota que vive na outra casa quebrou a janela do quintal, a garota que vive na outra casa quebrou a janela grande, e a garota vive na outra casa. Com isso, foi pedido então que eles escrevessem as frases que eles ouviram. E as pessoas escreviam frases mistas. Por exemplo, a garota que vive na outra casa quebrou a janela grande do quintal. Elas nunca ouviram essa última frase que eu acabei de falar, mas ainda assim as pessoas... Opa, acho que eu encostei no teclado sem querer. Ainda assim, as pessoas se lembravam de terem ouvido frases que eram uma combinação das demais frases. Os participantes também fazem inferências lógicas. Então, se eles ouvem, por exemplo, 3 tartarugas descansavam numa madeira e um peixe passou por baixo da madeira. Os participantes tendem a lembrar que eles ouviram 3 tartarugas descansavam na madeira e o peixe passou por baixo delas. Isso é uma inferência lógica. Se as tartarugas estão na madeira e o peixe passou embaixo da madeira, o peixe passou embaixo da tartaruga também. Verdade. Porém, isso nunca foi pronunciado e ainda assim as pessoas lembram como se isso tivesse sido pronunciado. Esse é o caso, por exemplo, talvez a frase mais famosa do Star Wars, com certeza. Do cinema, não sei. Mas a frase que o Darth Vader fala pro Luke no Império Contra-Ataca. O Darth Vader fala, não, eu sou seu pai. Mas as pessoas lembram como se ele dissesse, Luke, eu sou seu pai. Essa é uma inferência lógica. Darth Vader disse para Luke, não, eu sou seu pai. Portanto, Darth Vader disse, Luke, eu sou seu pai. Ele disse para Luke, faz sentido você colocar um vocativo na frente da frase. Vira, Luke, eu sou seu pai. Mais uma vez, será que isso aqui é evidência de um universo paralelo? Porque você tem versões errôneas dessa frase, tanto do tipo, Luke, eu sou seu pai, isso lá de 1980, quanto, eu sou seu pai, vírgula, Luke, conforme está descrito aqui. Ah, será que então o filme era assim? Não, a gente tem também um jornal da época que diz simplesmente, eu sou seu pai, conforme está descrito. Isso também explica a música We Are The Champions. Tem muita gente que se lembra da música terminando com We Are The Champions of the World. Na verdade, a música só termina com We Are The Champions. Você pode ver aqui no clipe oficial, conforme está nesse link aqui. De onde vem essa memória? Bom, todos os outros versos da música terminam desse jeito, of the World, e uma das performances mais famosas, no Live Aid, em 1985, para 72 mil pessoas, se o nome não é familiar, com certeza a imagem é. Você com certeza já viu essa imagem em algum lugar. Basta você avançar, você vai ver o Freddie Mercury terminando com Of the World. Então a memória provavelmente vem daí. A gente tem também o caso da frase do tubarão. Ao invés dele dizer nós vamos precisar de um barco maior, ele diz você vai precisar de um barco maior. Mas mais uma vez, nós temos várias lembranças diferentes da mesma frase, inclusive uma que diz eu acho que nós vamos precisar de um barco maior, quando na verdade ele disse você vai precisar de um barco maior. A gente tem vários outros casos, a fala do Hannibal, do Gandalf, Forrest Gump, da Sally Field quando venceu o Oscar, da Joan Jett na música I Love Rock and Roll, do Woody. O Woody aqui, isso aqui é importante, eu vou dar mais atenção a isso, que é tem uma cobra na minha bota ou tem uma cobra nas minhas botas. Em inglês, a frase correta é tem uma cobra nas minhas botas. E as pessoas lembram como tem uma cobra na minha bota. Mas relaxa que em português, você pode ver aqui nesse compilado de Toy Story, a frase de fato é tem uma cobra na minha bota. Ele nunca disse botas, mas sim bota, pelo menos nesse trecho aqui. A gente tem um estudo que então analisou que isso também se aplica à prosa. Como que isso funcionou? 2 grupos de pessoas receberam uma biografia. Essa biografia foi a mesma para os 2 grupos e trazia coisas como fulano nasceu dia tal em tal lugar, fulano estudou tal coisa, enfim, informações bastante genéricas que um grupo foi informado que essas informações diziam respeito ao Adolf Hitler e outro grupo foi informado que essas informações diziam respeito ao Gerald Martin. Quem diabos é Gerald Martin? É um governante inventado. Não existe Gerald Martin no mundo real. Ambos os grupos então receberam uma lista de frases e eles tiveram que marcar se essas frases estavam ou não presentes no texto que eles leram. O grupo que recebeu a informação de que o texto era sobre Hitler marcou frases que não estavam presentes no texto original, mas que faziam parte da biografia do Hitler. Então, por exemplo, sobre o nazismo, sobre os campos de concentração, etc. Ou seja, você recebe a informação de que aquele texto fala sobre um certo contexto, e aí você tem a lembrança de que o texto contém frases que na verdade ele não contém, que são frases vindas desse contexto. O outro grupo, por sua vez, não marcou essas frases, porque o Gerald Martin não tem nada a ver com campo de concentração. Num outro estudo, os participantes ouviram histórias
e eles começavam a lembrar de informações que faziam sentido dentro do contexto. Então eles ouviam a história, por exemplo, sobre uma partida de sinuca. Essa partida de sinuca não dizia nada sobre giz nos tacos, mas eles lembravam que a história contava que os jogadores passaram giz nos tacos, mesmo que isso nunca tivesse sido mencionado na história original. Isso também permite que memórias sobre locais fossem fabricadas. Então, num outro estudo, levaram participantes para um escritório, dizendo, vocês esperam aqui que a gente vai terminar umas coisas e vocês já podem participar. E, inesperadamente, tiraram esses participantes do escritório e falaram, beleza, o estudo já foi, agora vocês vão marcar o que vocês viram naquele escritório e o que vocês não viram de uma lista. Essa lista tinha itens de escritório, alguns dos itens que são associados ao escritório, mas que foram deixados de fora do escritório. Então, por exemplo, livros. Esse escritório não tinha nenhum livro, mas as pessoas marcaram livro. As pessoas marcaram lembrando que tinha livro lá dentro, porque era um escritório, deveria ter livro, mesmo que na verdade não tivesse livro nenhum lá dentro. E as pessoas não marcaram itens que não fazem parte de contextos naturais de escritório. Por exemplo, uma caveira. Tinha uma caveira lá dentro, uma réplica provavelmente. E as pessoas simplesmente não marcaram, não notaram que tinha essa caveira porque não é esperado que tenha uma caveira dentro do escritório. Isso pode explicar alguns fenômenos, então para alguns parece racional dentro do contexto. Líder da resistência contra a opressão, sendo preso, fica doente na prisão, faz greve de fome, etc. É previsível que esse cara morra na prisão. Até alguns jornais da época mencionaram que isso poderia acontecer. Tá aqui um trecho. Mas isso não aconteceu. Então você conhece parte da história do Nelson Mandela e você infere um contexto. Igual você infere que os caras passaram giz no taco de sinuca. Isso funciona muito bem na maioria dos casos, exceto quando não funciona, como acontece aqui. Isso também explica porque algumas pessoas lembram como se a Madre Teresa de Calcutá tivesse sido canonizada muito antes, quando isso na verdade aconteceu só em 2016. Mas para isso você pega aqui o arquivo do verbete dela no Wikipedia e você vai ver que tem menções a atos de caridade, a milagres, a beatificação. Você vai ver que você tem uma notícia de jornal de 99 sobre o processo de canonização. Então é natural que você infira o contexto de que ela tenha sido canonizada bem antes, quando na verdade isso não aconteceu. Isso também explica a ideia de que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar bem antes de 2016. Você está familiarizado com vários filmes do Leonardo DiCaprio que foram muito premiados. Titanic com 11 Oscars, Inception com 4, The Departed com 4, Django Livre com 2 e assim por diante. Então, saber que esses filmes foram premiados com Oscar e que o Leonardo DiCaprio está neles, parece lógico concluir que o Leonardo DiCaprio recebeu o Oscar, mesmo que isso não tenha acontecido. O contexto também serve para algumas instâncias visuais do efeito Mandela. Então a gente tem o logotipo da Fruit of the Loom, que é uma marca de cuecas, sim, parece um logotipo meio estranho para uma marca de roupas íntimas, mas conforme está indicado, que é lembrado com esse vaso em forma de chifre, chamado de cornucópia. Na verdade não tem nenhum tipo de vaso em forma de chifres. Por quê? De onde vem essa confusão? Provavelmente vem das frutas de ação de graças. Está aqui, pesquisa Thanksgiving Fruits, você vai ver que várias dessas imagens trazem sim várias frutas, como é o caso do logotipo, além de um vaso em forma de chifre. Está aqui, vários deles. Então, opa, o que falta aqui? Falta um vaso em forma de chifre, portanto vamos inferir esse contexto, que não é o caso. Também é o caso do George Curioso, que muita gente lembra como tendo um rabo, quando na verdade ele não tem um rabo. Por quê? Qual que é o contexto? Ele é um macaco, o macaco tem rabo. Esse não tem. Outro contexto é o mascote do Monopoly. O mascote do Monopoly é esse carinha aqui, e as pessoas lembram como se ele tivesse um monóculo. Na verdade ele não tem. Porém, se você pesquisa monóculo no Google, quais as imagens você vai achar? Qual que é o estereótipo que a gente tem de quem usa monóculo? Cartola, bigode, uma vestimenta social vitoriana, uma vestimenta bem antiga, conforme está indicado, e como que se parece o cara do monóculo? Cartola, bigode, terno, enfim. Não é simplesmente um terno do tipo um executivo, não, é um terno mesmo, um estilo com colete, um estilo mais old school, conforme está bem visível aqui. Então você vê isso aqui, o que falta? Falta um monóculo. Você infere que tem um monóculo justamente pelo estereótipo. O C3PO tem uma perna prateada, você provavelmente não reparou, e de fato essa perna fica fora de foco nos filmes, não dá pra ver muito claramente isso, e você imagina que todo robô seja dourado, mas não, ele tem sim uma perna prateada. Isso é tão fácil de se confundir que um fotógrafo da produção uma vez perguntou para Anthony Daniels: por que você tá com uma pedra prateada? Aqui eu escrevi dourada, mas é errado. Por que você tá com uma perna prateada? Ele falou: como assim? Eu sempre tô com uma perna prateada. E o cara
nunca tinha percebido. Um cara que trabalhava na produção de Star Wars nunca tinha percebido que o C-3PO tinha, sim, uma perna prateada, ao invés de ser inteiramente dourado. Outras situações também. A gente tem o Jaws, um vilão do 007. Alguns lembram que a namorada dele, a Dolly, usa um aparelho. Provavelmente isso vem daquele estereótipo de garota nerd, que você imagina que use sim um aparelho. A gente tem aquela cena bem famosa no qual um homem fica na frente dos tanques. E parece fácil inferir do contexto que um homem na frente dos tanques, ele talvez seja atropelado pelos tanques. Mas isso não acontece. O homem nunca é atropelado. Um outro estudo fez uma coisa bastante curiosa. Apresentou uma lista de nomes e falou: essas pessoas dessa lista não são famosas e você vai pronunciar esses nomes. Simplesmente isso. Não pediu para as pessoas memorizarem os nomes. Depois, apresentou uma lista que tinha pessoas famosas e nomes de pessoas não famosas da lista passada. Essa lista também tinha nomes não famosos inéditos e dito: olha, agora você vai me dizer dessa lista quais dos nomes são nomes famosos. Verificou-se que os nomes que as pessoas já tinham visto tinham maior chance de serem erroneamente identificados. Por quê? Porque as pessoas confundiam. Será que eu lembro desse cara porque ele é famoso? Porque ele faz sentido? Porque eu conheço ele? Ou será que eu lembro desse cara porque eu vi ele na lista passada? Deveria ser uma conclusão fácil de se obter, mas não é. As pessoas muitas vezes confundiam. Isso provavelmente explica a nossa própria variação do efeito Mandela. Muita gente lembra de vídeos que eu já fiz, só que na verdade eu nunca fiz. Então tem gente que jura que eu já fiz vídeo do Jeff the Killer, ou do experimento russo do sono. Eu nunca fiz vídeo desses temas, pretendo fazer em algum momento, mas por enquanto isso nunca aconteceu. Quando eu postei o vídeo do WebDriver Torso, ou das crianças que choram, teve gente que perguntou se os meus vídeos, esses vídeos eram regravações. Não são. Eram vídeos inéditos. Eu nunca regravei nenhum vídeo aqui no YouTube. Nenhum Desmistificando, pelo menos. Fora isso eu não lembro, mas eu nunca regravei Desmistificando no YouTube. Por que isso acontece? Porque as pessoas confundem a familiaridade que elas têm com o tema. Opa, eu conheço bem a história de Jeff the Killer, eu já li na internet sobre ela, etc. Com o fato de eu propriamente ter gravado um vídeo. As pessoas acham, ok, eu não sei quais temas eu só conheço bem, talvez porque eu li em outros lugares, eu assisti outros vídeos, ou quais temas eu conheço bem porque o Nathanael fez vídeo a esse respeito. Curiosidade, eu nunca tive isso, eu nunca pensei, acho que eu já gravei isso e não gravei. Não, isso nunca aconteceu comigo, eu sei todos, talvez eu não consiga listar todos os temas que eu já gravei, mas se eu vejo um tema eu sei te dizer muito bem se eu gravei ou se eu não gravei. Será que um evento vivido pode ser distorcido e originar uma memória falsa? Sim, existem situações no qual eventos autobiográficos da sua vida são distorcidos e você se lembra dele mesmo assim. No experimento, foi pedido que os estudantes anotassem 4 acontecimentos relevantes do dia. Então, por exemplo, hoje eu fui para a faculdade, hoje eu gravei, hoje eu fiquei puto com o cachorro latindo lá fora e hoje eu abasteci o carro. Beleza, eu anoto essas coisas. Aí, esses eventos, então, são distorcidos. Alguém pega um desses eventos e escreve: hoje eu fiquei puto com o cachorro latindo no andar de cima. Um tempo depois, eu leio isso e eu falo: opa, esse evento aqui é verdade. Eu realmente fiquei puto com o cachorro latindo no andar de cima. Quando na verdade não. Na verdade o cachorro, eu não disse nada a respeito do andar de cima. E o cachorro explicitamente não estava no andar de cima. Esse cachorro fica alguns quarteirões daqui. Então verificou-se que sim, que é possível você adulterar o registro de uma memória. Não adulterar completamente. Você fala: hoje eu fiquei puto com um dragão no andar do lado. Isso não vai fazer sentido nenhum, eu vou claramente perceber que é mentira. Mas se você adulterar dentro de um certo limiar, sim, eu continuo com a memória, eu leio e falo: opa, isso aconteceu, quando na verdade não aconteceu. Mais ainda, sob as corretas influências, as pessoas podem ser lembradas de coisas totalmente ficcionais. Então, em um experimento, o irmão de um garoto de 14 anos contou para ele algumas coisas reais e de um evento no qual ele se perdeu no shopping. E fez isso ao longo de vários dias e falou: eu vou te contar a história e aí você vai tentar se lembrar o máximo possível de cada um desses eventos. De início, o garoto não lembrava de se perder no shopping, mas ao longo das semanas, o garoto criou uma lembrança sobre se perder no shopping e colocou detalhes totalmente novos, que o irmão não tinha contado e que ele inventou. Colocou relatos, eu me perdi no shopping e entrei na loja da C&A, sei lá. E o irmão dele nunca tinha contado isso pra ele, ele simplesmente fabricou esse evento e colocou ele ali dentro da memória como se isso de fato tivesse acontecido. Quando o garoto foi convidado, falou: beleza, eu te contei aqui 5 memórias, uma delas é falsa, agora eu quero que você me diga qual delas é. E elenque essas em ordem de certeza. O incidente do shopping apareceu em segundo lugar. Das 5 memórias, a segunda que ele tinha mais certeza de ser verdade era essa, mas não. Essa memória era uma
mentira. Ou seja, uma situação apresentada para alguém pode influenciar sim na forma como esse fato é relembrado. A gente já replicou isso conforme eu acabei de descrever. E esse é o caso em diversas situações do efeito Mandela. Outra situação também diz respeito à forma como você é questionado sobre um evento. Então um estudo mostrou um acidente de trânsito e perguntou quanto era a velocidade quando os carros encostaram, quando os carros bateram, quando os carros se estraçalharam. Eu estou dando um exemplo aqui, mas ele usou alguns outros verbos. Smashed, collided, bumped, hit, contacted, conforme está indicado aqui. Verificou-se que quanto mais destruidor era o verbo, maior era a velocidade. Se eu falasse estraçalharam, a média de velocidade era bem alta. Se eu falasse encostaram, a média de velocidade era baixa. Então a forma como você faz uma pergunta já te permite assumir algumas coisas. Então, opa, quer dizer que os carros encostaram, então a velocidade deve ser baixa. Ou se eu perguntar que tom de azul é essa caneta, talvez você já imagine que a caneta seja azul e que ela pertence a algum tom, portanto que é o que eu estou perguntando. Mesmo que a caneta na verdade seja um verde. Você vai procurar um tom de azul, porque você vai assumir que a caneta é azul. Então a forma como uma pergunta é feita pode influenciar na resposta, como eu acabei de dizer. Isso vale para o efeito Mandela. Se você começa falando, você lembra que isso aconteceu, certo? Pronto, você já criou uma situação na qual isso é assumido como verdade. Vamos lá, vamos de exemplo. A gente tem o atentado do 11 de setembro, que muita gente jura que interrompeu a programação do Dragon Ball, num dos episódios mais esperados. Eu não gosto de Dragon Ball, então eu não entendo de Dragon Ball, mas é no momento em que acontece uma transformação. Não me pergunte mais detalhes porque eu já esqueci. Os registros de jornais da época, você tem aqui a investigação a esse respeito, já vou dizer, eu não me aprofundei na investigação aqui, eu simplesmente, esse é um vídeo sobre o efeito Mandela, não sobre se esse evento aconteceu ou não, mas as investigações já apontaram que o primeiro plantão aconteceu às 9h45, interrompeu um programa chamado Bambu Luar, essa interrupção durou 4 minutos, e depois o programa continuou, mas o programa foi cancelado às 10 horas. E aí toda a programação deu lugar ao que a Globo, tudo que a Globo apresentou sobre o atentado. O Dragon Ball viria a ser transmitido naquele dia só às 11h30, então o episódio não foi interrompido. O episódio foi cancelado sim, mas sequer foi ao ar. Então ele não podia ter sido interrompido. Além disso, a transformação não aconteceria naquele episódio. A transformação aconteceria no episódio 245. O episódio do dia é do 237. Segundo, claro, o que os registros dos jornais da época indicam. Que esses jornais deixavam propriamente pra gente a grade da programação daquele dia. Então, a gente tem a memória real, que é de um episódio sendo totalmente cancelado para dar lugar à cobertura, mas acabou sendo modificada para o episódio sendo interrompido. Mais uma vez parecido ao caso dos estudantes lembrando um evento mesmo com pequenos detalhes alterados. Ah, será que não tem o fuso horário? Será que em algum lugar do Brasil não era de fato a hora do Dragon Ball? Não. O fuso horário, inclusive, as organizações por fuso horário da grade só vieram aparecer depois. Naquela época, a Rede Globo era inteirinha sincronizada no horário de São Carlos. Lembrar de um evento a partir de evidências fragmentares faz muita gente lembrar de um filme chamado Shazam, na década de 90, onde um ator chamado Sinbad interpretaria um gênio. Esse filme, porém, nunca existiu, mas tem várias coisas que podem contribuir para a criação dessa memória. A gente tem, em primeiro lugar, um filme chamado Kazan. Esse filme é também da década de 90, no qual o Shaquille O'Neal interpreta um gênio. Tá aqui. Kazan. O filme é propriamente esse aqui. Também é um filme que segue aí o estilo de comédia. O Sinbad, por sua vez, é o nome de um popular personagem, um marujo, que vive várias aventuras no Oriente Médio, entre elas gênios. Gênios são personagens, inclusive, do folclore da região. E a gente tem o ator Sinbad, que uma vez apresentou na década de 90 uma maratona de filmes na TNT e se vestiu de Sinbad, um marujo. Agora a questão é, compara esse aqui com esse aqui e você vai ver que a vestimenta, a fantasia de marujo do Sinbad é bem parecida com uma fantasia de gênio. Então é bastante possível que essas memórias aqui tenham se fundido na memória de um filme chamado Shazam com o Sinbad, por mais que esse filme nunca tenha existido. E esse gênio aqui embaixo chama-se Shazam também. Esse gênio aqui também é chamado de Shazam, mas é um seriado da década de 60. E as imagens que tem hoje na internet do Sinbad vestido de gênio? Sim, tem, mas isso aí é uma brincadeira do College Humor. Você pode ver aqui, inclusive eles postaram
cena do filme, que eles teriam achado numa garagem, mas o filme nunca existiu. Isso aqui é o Sinbad lá na época mesmo, 2017, fazendo uma pegadinha de 1º de abril e não uma cena recuperada dos anos 90. Isso também explica muita gente lembrando de uma abertura da Disney, no qual você tem a Sininho desenhando todo o castelo da Disney com a varinha. Na verdade você não tem, na verdade o que você tem é cenas em que o castelo é formado por um pontinho de luz, por uma fagulha de luz, e cenas no qual a fagulha de luz vira a Sininho. Isso acontece, mas não da Sininho desenhando todo a abertura da Disney. A gente não achou nenhuma abertura assim. Várias pessoas lembram que um relógio na estação Bolonha Central encontra-se parado desde que teve um atentado lá em agosto de 80. Só que na verdade ele foi reparado depois do atentado, ficou uns anos em funcionamento e só depois, em homenagem às vítimas, etc., foi parado para a hora do atentado. Vamos lá, como que um conhecimento parcial do mundo pode produzir um conceito falso? A gente sabe que algumas pessoas são mais propensas a desenvolver memórias falsas e que isso parece estar relacionado com o bom desempenho em tarefas de categorização. Então, se você é muito bom de categorizar conceitos, você acaba sendo propenso a criar memórias falsas. Provavelmente porque você coloca coisas nas categorias que não pertencem. Então, por exemplo, muita gente pensa que Sydney e não Canberra é a capital da Austrália. Na verdade, Sydney é a maior cidade da Austrália, é uma das mais importantes, sediou os Jogos Olímpicos, tem o edifício da Opera House, o símbolo da cidade, etc. Então parece natural você pensar que Sydney está na lista de capitais, só que não, Sydney não é uma capital. Tem gente que pensa que é surpresa, um efeito Mandela que a Lua apareça durante o dia. Para essas pessoas a Lua nunca aparecia durante o dia, em algum momento começou a aparecer porque a realidade foi escrita. Não, você provavelmente categoriza a Lua na categoria de objetos da noite, assim como, sei lá, morcego, e você se surpreende então na hora que você vê a Lua durante o dia. Tem situações em que a categorização não parece ser unicamente responsável, mas um conhecimento incompleto do mundo também. Então a gente sabe, tem aquele meme de que americano é ruim de geografia, mas tirando o meme de lado, pegando os estudos, a gente teve aqui questionários que mostrou, por exemplo, que 45% dos americanos entrevistados não sabiam em que país o apartheid tinha acontecido. Quando foi estudado sobre anatomia, 30% dos entrevistados não sabiam a diferença entre fígado e rins. 33% não sabiam que o corpo humano tinha 2 rins. Inclusive, 20% imaginavam que o corpo humano tinha 3 rins. Então vem aquela coisa, você tá com o efeito Mandela, de onde os seus rins ficam? Será que eles ficam mais nas costas? Mais embaixo da costela? Você não sabe nem quantos rins a gente tem em primeiro lugar. Então seu conhecimento de anatomia não é tão bom quanto você imagina. Detalhe, essas pessoas aqui diziam sim estar familiares com anatomia. Não era alguém falando, cara, eu não entendo porcaria nenhuma de anatomia. Não, era alguém falando, sim, eu entendo de anatomia sim, pode perguntar, quantos rins você tem? 3. Então, acho que já deu pra perceber. Isso não é meme não, tá? Isso é o que o estudo apontou. Geografia também é a mesma coisa. História. 15% dos entrevistados sabiam apenas o ano da Constituição. 25% não sabiam que liberdade de expressão era um dos direitos garantidos. Então, sim, as pessoas tendem a superestimar o quanto elas entendem de um certo assunto, e isso pode criar instâncias do efeito Mandela. Então tem gente que pensa, quantos estados os Estados Unidos têm? 51 ou 52. Na verdade não, tem 50. Por quê? Talvez porque seja ruim em geografia, talvez porque você pense que Washington, D.C. e Porto Rico façam parte, mas eles não fazem, ou talvez porque você esteja incluindo o Alasca e o Havaí 2 vezes. 50 já é com Alasca e o Havaí, não tem por que você somar Alasca e Havaí de novo e chegar em 52. Isso também explica porque algumas pessoas pensam que os rins se localizam numa situação errada. Vale lembrar, se você não sabe quantos rins você tem, então a localização eu acho que é o de menos. Ou se surpreendem quando um novo sítio arqueológico aparece, ou uma nova espécie de animal aparece. Então tem gente que fala, cara, eu não sabia que narval existia. Já parou de pensar que ao invés de talvez você vir de uma realidade paralela, você só seja bastante ruim em biologia? É possível, é bem possível que seja o caso. Então tem gente, por exemplo, que não lembra que o Neil Armstrong faleceu em 2012, ou tem gente que não lembra que a Bíblia menciona unicórnios, por exemplo, ou tem gente que pensa que as ilhas e outros elementos do mapa estavam em outras posições, ou que nós temos ossos por trás dos olhos, numa caveira, etc. Isso é explicado por pouco conhecimento do mundo. Você cria uma confiança de que você sabe muito bem uma coisa, quando na verdade não é o caso. E por fim a gente tem coisas que não são efeito Mandela. Tem gente que pensa que o Where's Waldo, aquele famoso Onde está o Waldo, não sei, você tem uma figura com um monte de desenho de pessoas desenhadas e você tem que achar o personagem ali, na verdade é o Wally, os dois são, tá? Tanto o Waldo como o Wally são válidos, um é lançamento americano, o outro é lançamento internacional. E tem outros nomes, tem Willy, Hugo, Charlie, etc. Nada disso é efeito Mandela.
Tem gente que não imagina que existem fotografias em cores da Guerra Civil ou da Guerra Mundial. Existem, são pouquíssimas, porque, claro, a fotografia em cores foi inventada em 1955, mas se tornou popular só na década de 60, só mais de um século depois. E nesse tempo, então, a gente tem a maioria das fotografias em preto e branco, em qualidade ruim, porém algumas fotografias, sim, tiradas em cores, porque a tecnologia, afinal de contas, já existia. E, claro, a gente tem também as imagens que são adulteradas. Então tem imagens que inicialmente eram em preto e branco, bota lá no Photoshop, colore, melhora a resolução, taca filtro de rede neural, etc. E você vai ter uma imagem, nossa, o Abraham Lincoln está em HD. Sim, ele está, mas não é porque alguém foi lá com uma câmera HD 4K e fotografou o Abraham Lincoln. Isso foi uma manipulação digital e não um efeito Mandela. Bom, será que o efeito Mandela é restrito a lembranças de longo prazo? Ou será que o efeito Mandela é restrito a alterações específicas? Felizmente, eu estava até pensando em fazer uma pesquisa assim, mas a gente já tem uma pesquisa assim. Um estudo investigou essa possibilidade. Como assim? Apresentou uma imagem por alguns segundos seguido em um conjunto de 3 imagens. Então apresentou a imagem original, por exemplo, o C3PO com a perna dourada, uma imagem manipulada conforme o efeito Mandela, por exemplo, o C3PO prateado, a cornucópia, o rabo do macaco, o monóculo, o Pikachu com o rabo correto, o Pikachu com o rabo preto e o Volkswagen sem o tracinho, e uma manipulação arbitrária, ou seja, o C3PO com uma perna vermelha, um prato embaixo, um macaco com um rabo peludo, um óculos. No caso aqui, o Pikachu, qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença aqui está nessa parte, no começo da cauda. Nessa parte aqui no começo da cauda, aqui está amarela. E aqui está mais difícil de ver a diferença, mas aqui, ao invés de ângulo, a gente está achatado, desse jeito. O que verificou? Verificou que vários participantes escolhiam, sim, a segunda possibilidade. Então o efeito Mandela não é restrito a essas poucas variações de universo paralelo. Não, acontece com variações que você mesmo inventa. Ah, você coloca aqui um prato embaixo, você coloca uma cauda mais visível. Aí você vai lá, por exemplo, cadê? Fruit of the Loom, tá aqui. Muita gente lembrava de ter um prato embaixo, mesmo o prato nunca existindo. No caso do Monopoly, muita gente lembrava de óculos e não de monóculo. No caso do Pikachu, muita gente lembrava da segunda manipulação e assim por diante. Aqui com seta a gente tem as conhecidas, as famosas, e sem seta a gente tem várias outras. Se você quiser brincar, vai aqui nesse link, todos os dados do artigo estão grátis para você acessar. Aí você vem aqui, experimento 4. Aí você vem aqui nos desenhos e aí você baixa a pasta, perdão pelo trem apitando, e aí você escolhe alguma delas e aí você vê as barbaridades que vai aparecer. Então essa coisa horrível aqui, por exemplo, é para ser o símbolo da BIC. Enfim, deixar de lado aqui essa parte. Para checar também se o efeito Mandela ocorria na memória de curto prazo, foi perguntado, você conhecia o Pikachu antes? As pessoas que responderam que não, então receberam a tarefa de desenhar o Pikachu. E aí vem a pergunta, será que o efeito Mandela acontece com quem não tem a mínima ideia do que é Pikachu? Então alguém que certamente não veio de uma realidade paralela, ao menos que essa realidade paralela seja 1 minuto atrás? Vamos checar. Sim, acontece. Muita gente, 100%, desenhou o C3PO inteiramente dourado. Muita gente desenhou o cara do Monopoly com monóculo. Uma pessoa desenhou o cara do Monopoly com óculos. Uma pessoa desenhou o George, esse aqui é o George, com um rabo. E muita gente desenhou o Aldo sem a bengala. Ao passo que na verdade ele tem sim uma bengala. Essas constatações mais uma vez dão força às explicações psicológicas para o efeito Mandela, porque ela ocorre com elementos arbitrários, não com um elemento específico que veio de uma realidade paralela, e de maneira imediata, não somente de anos atrás, quando eu estava numa realidade paralela. Não, de 1 minuto atrás, 5 minutos atrás. Bom, de que forma uma memória falsa pode se tornar coletiva? A gente já verificou que a mente humana é bastante propensa a formar memórias falsas e, portanto, como a maioria das pessoas está exposta a um conjunto similar de estímulos, você vive na mesma sociedade, etc., é de se esperar que algumas memórias acabem por se desenvolver de maneira independente em várias pessoas. Mas não é só isso. Diversos tipos de interações sociais, por exemplo, uma conversa no qual uma pessoa propositadamente introduz uma informação errônea num círculo, ou uma pessoa se confunde sem querer, etc., pode sim provocar a propagação errônea e a criação de memórias falsas. Eu não estou falando de fake news, eu não estou falando de você levar a sério uma coisa que você não deveria levar a sério. Eu estou falando de você ativamente lembrar que uma coisa aconteceu, quando na verdade essa coisa não aconteceu. Tá aqui, essa meta-análise cita uma série de estudos que constata que isso acontece. Isso é ainda mais acentuado nas situações no qual você fala e a outra pessoa não tem oportunidade de retrucar na mesma hora, de perguntar na mesma hora. Por exemplo, no meu vídeo aqui.
Eu tô apresentando, tô simplesmente apresentando, eu tô gravando, vocês ainda não sabem do meu vídeo no momento em que eu tô gravando, e portanto eu não tenho feedback nenhum. Você não pode me interromper e fazer uma pergunta que você não entendeu. Se você entendeu errado, isso pode influenciar sim na criação de uma memória falsa. Esse é o caso das redes sociais, por exemplo. Então, mais uma vez, as pesquisas, como eu disse, constatam memória falsa, que não é a mesma coisa que notícia falsa. Outro estudo mostrou que quando você repete uma afirmação, você tende a aumentar a credibilidade dessa afirmação, mesmo que a gente saiba que a afirmação só está sendo repetida. E é muito fácil checar que isso se aplica, sim, para a maioria das instâncias do efeito Mandela. Uma rápida busca na internet revela pessoas replicando essas lembranças erradas. Então vamos lá, vamos pesquisar por Drug Enforcement Administration e Drug Enforcement Agency. Você vai ver que nós temos 500 mil resultados para o primeiro, 116 mil, estava 114 na outra hora, resultados para o segundo. Aí você se pergunta, será que a realidade mudou em algum momento? Não. Vem aqui na data, você vai ver que a data começa lá para 1970, conforme está aqui, 72, tá? Vem aqui na data, você vai ver que ela começa também 72. Ou seja, os dois resultados começam ao mesmo tempo, tem inclusive os mesmos picos, acompanham aqui. Um termo acompanha o outro nas menções de jornal, porque as pessoas cometem erro. Ah, mas como que esse erro passa no jornal? Sim, esse erro passa no jornal. A gente está no mesmo mundo em que o ET Bilu vai para o jornal, em que a grávida de Taubaté vai para o jornal. Você acha que uma administration por agents é tão difícil assim de passar no jornal? Ainda mais quando você imprime esse negócio todo dia e você está sempre correndo com outras matérias, com as notícias de última hora, etc. É muito fácil de erros pequenos assim se passarem. E talvez você lembre tão bem do Drug Enforcement Agency porque você leu o erro de alguém no jornal. Simplesmente por causa disso. Por uma explicação muito mais simples. Então esses não são elementos de um universo paralelo. Isso não são provas de que a realidade foi alterada. Isso é muito mais fácil de se explicar, claro, por erros sendo propagados, por pessoas replicando aqui os mesmos erros que a gente já conhece. Isso aqui é uma prova de que a realidade não foi alterada? Também não. Você dizer, olha só, sempre foi administration porque está aqui. Alguém pode responder com razão, não, mas quando você edita a realidade, você edita tudo. Você não edita só o presente, você edita o passado também. Então, usar isso aqui como argumento para os dois lados não é um caminho muito produtivo, tá certo? Não é um resultado muito produtivo para você afirmar que isso aqui prova que a realidade não foi adulterada. Não, se a realidade foi adulterada, então ok, então essa mudança aconteceria. Mas o que isso aqui indica? Como que você explica isso aqui? A explicação que requer menos premissas é que isso aqui é simplesmente uma propagação de erro. Olha só, as datas condizem, tudo condiz, os picos inclusive condizem, enfim, não tem nada indicando o contrário. Conclusões. O efeito Mandela é real. Ele se confirma pela própria descrição. Se você tem uma memória que diverge da realidade, mais gente tem essa memória, efeito Mandela. Nenhuma das análises contraria que você lembra do Dragon Ball sendo interrompido pelo 11 de setembro. Não. Essas análises explicam por que você lembra disso, mesmo que isso não tenha acontecido. Então sim, a sua memória é perfeitamente compatível com a conclusão. Não adianta você dizer, nossa, mas eu lembro tão bem. Eu sei que você lembra tão bem. Isso aqui explica por que você lembra tão bem e não nega por que você não lembra. Isso aqui não é sobre você não lembrar. Então vamos lá, as explicações que eu falei no começo do vídeo, edição de realidade, universo paralelo, etc., não é necessário para explicar o efeito Mandela. As instâncias do efeito Mandela são explicadas satisfatoriamente por fenômenos psicológicos que foram replicados em laboratório com participantes e podem ser expandidas para a vida real. Aqui a gente tem uma lista desses eventos, dessas explicações e dos exemplos. Aqui é uma redundância, aqui tem tudo que eu apresentei no vídeo, resumidinho aqui para você. E se você tiver novos exemplos, eu tenho certeza que você é capaz de colocar eles em alguma dessas categorias. Se não, avisa, porque aí sim, talvez a gente tenha achado um evento que não possa ser explicado, ou talvez eu tenha deixado alguma categoria de lado. Dada a formação de memórias falsas, é bem provável que essas memórias sejam compartilhadas pelas razões que eu apresentei. Valeu para você que assistiu, e a gente se vê. Falou!